Olá pessoal, tudo bem? Hoje entramos na lição número 13 das nossas aulas sobre a carta de Paulo aos Romanos. E essa lição tem por título Questões Práticas da Vida Cristã. Essa lição ela se concentra praticamente no capítulo 12. Mas antes da gente entrar no capítulo 12, eu queria ler com os irmãos o último verso do capítulo 11, o verso 36. E na minha versão vai dizer o seguinte: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E o capítulo 11 ele finaliza de um jeito muito bonito, um jeito até poético, mas bem direto, mostrando que tudo nessa terra é feito para Deus, é feito por Deus. Aqui nós vemos Paulo mostrando a soberania de Deus em um nível absurdo, mostrando que realmente Deus é soberano sobre tudo. Paulo podia finalizar a carta dele nesse momento, mas ele tinha mais coisas para dizer. Só que o que você vai dizer depois disso? Depois de mostrar que tudo é relacionado com Deus, que não tem nada desse planeta que fuja de Deus, o que mais que você pode falar, Então, na sequência, Paulo vai dar algumas orientações bem práticas, porque até então essas orientações elas foram mais teológicas, mais teóricas, e agora Paulo vai dar algumas orientações bem práticas, bem diretas. O capítulo 12 seria meio que assim, tá bom, até aqui vocês aprenderam, a partir daqui vocês vão fazer. Então agora a gente vai entrar numa área daquilo que nós devemos fazer, tá bom, gente? Vamos lá. O primeiro ponto, e como não podia ser diferente, vai falar sobre uma devoção total a Deus. E eu quero ler com os irmãos o verso 1 do capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então Paulo aqui está dizendo que o culto a Deus é um culto racional, Esse culto ele não é algo ilógico, muito pelo contrário, o culto a Deus ele é real e racional, Mas ele fala também como esse culto deve ser executado. Como? Se oferecendo como um sacrifício vivo a Deus. Não mais um sacrifício de animais, mas sim um sacrifício do próprio corpo. E aqui Paulo não está falando de um sacrifício nos termos que os pagãos executavam, que eram sacrifícios reais de pessoa. Não. Aqui Paulo está falando que o cristão deve ser um sacrifício vivo. Aqui mostra que nós devemos viver como se estivéssemos mortos. Viver como se tivéssemos morrido para esse mundo. Então esse é um dos grandes pontos do culto a Deus. Como é que devemos cultuar a Deus? Morrendo para esse mundo e vivendo de forma santa, vivendo de forma irrepreensível. É esse sacrifício vivo que Deus se agrada. E claro, assim como nós já vimos, nós não somos totalmente livres do pecado, beleza? Mas a nossa vida tem que ser levada como se fôssemos. Nós temos que levar a nossa vida de forma a não pecar. O pecado é uma exceção dentro da vida do cristão, não é a regra, assim como é a regra para o resto do mundo. Beleza, gente? O segundo ponto está logo no verso 2, que eu queria ler com os irmãos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui dando sequência, ao como seria esse sacrifício, Paulo vai falar, esqueçam esse mundo, não se conformem com esse mundo, não vivam conforme esse mundo, vivam diferente deste mundo. E aqui Paulo também faz uma chamada à ação. E qual é essa chamada à ação? Transformem a sua mente. Paulo está falando, gente, não se conformem com o que está acontecendo. Transformem a sua mente conforme a vontade de Deus, para que assim vocês experimentem o quão bom Deus é. Paulo mostra que essa mudança de mente, essa mudança que o cristão deve ter, não é uma mudança só religiosa. Eu não vou buscar a Deus por qualquer motivo religioso. Não, eu vou buscar porque Deus tem sim uma vontade boa, Deus tem sim uma vontade agradável para o seu povo. Nós servimos um Deus que é tão bondoso que mesmo que sem nós merecermos, Ele ainda assim nos dá as boas coisas. Dos versos 3 a 8, Paulo vai comparar o corpo cristão com o corpo humano. Ele vai falar que nós temos funções diferentes, assim como o corpo humano tem função diferente. E o porquê que Paulo estava falando sobre isso? Muitas das demais religiões, elas trazem uma cartilhinha
em que a pessoa tem que fazer isso, isso e isso. E além dessa cartilhinha do que fazer, também tem muito do quais pessoas podem fazer tais coisas. E geralmente nessas outras religiões, esses chamados são para uma parte específica, né? Assim como nós vemos no Antigo Testamento também, né? Nós vemos no Antigo Testamento que, por exemplo, a tribo de Levi, ela era responsável pela manutenção do templo, né? E tudo que tinha a ver com isso. Então, em muitas outras religiões, nós vemos algo parecido. Nós vemos um chamado específico. Para ser sacerdote é só de uma determinada região, para ser um ministro, enfim, é só de uma determinada família. Mas aqui Paulo já fala um pouquinho diferente disso. Ele vai dizer sim que existem funções diferentes. Como nós podemos ver dos versos 6 a 8, Paulo vai falar que uns têm dom de profetizar, uns têm dom de ensinar, uns têm dom de servir, uns têm dom de animar os outros, outros têm dom de contribuir, outros têm dom de liderar e outros têm dom de serem misericordiosos. Então aqui Paulo vai falar, não é mais uma casta específica, não é mais uma linhagem específica. Todos podem ter os dons, mas que cada um exerça o seu dom, assim como cada parte do corpo exerce a sua função. E por último, Paulo vai entrar realmente na questão da identidade cristã. E aqui vai do verso 9 até 21. É um texto longo, mas esse eu quero ler sim com os irmãos, porque é um texto muito bonito. E ao longo da leitura desse texto eu vou fazendo algumas observações. Aqui, a partir do verso 9, Paulo vai dizer o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então aqui Paulo vai mostrar que a identidade cristã é uma identidade de amor. E ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo em que o amor está cada dia mais escasso, essa talvez seja uma chamada muito importante para a nossa vida. Porque Paulo está realmente falando, o cristão é amor, né? Se nós servimos um Deus que é amor, nós também somos amor, independente do que aconteça. Do verso 12 em diante ele vai dizer o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Aqui mostra a nossa necessidade em ser caridoso. Então eu entendo que isso é uma coisa que está muito em falta. Realmente, e eu falo por mim, eu preciso ser mais caridoso. Então, gente, puxando essas palavras de Paulo, que nós sejamos caridosos, né? Que nós saibamos cuidar do necessitado. Lógico, cada um aqui tem o seu jeito, cada um tem a sua possibilidade mesmo de ajudar, mas que nós possamos ajudar aqueles que necessitam, porque essa é provavelmente uma das principais marcas do cristão. Essa é uma grande marca do amor de Cristo em nós. Dando sequência no verso 14, tem também algo que eu acho muito, muito importante, principalmente no ponto que nós estamos vivendo hoje. Vai dizer assim: abençoe aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. E hoje nós vivemos em momentos de guerra, né? E quando eu falo guerra, eu não estou falando uma guerra civil, também não estou falando de uma guerra como já teve antes, mas nós vivemos em momentos de ânimos muito acirrados. Nós vivemos em momento em que qualquer pessoa que discorde um pouquinho da gente, a gente já parte para a briga. Esse é o momento que nós estamos vivendo, esse é o momento mundial que nós estamos vivendo, que muito provavelmente está sendo sim agravado por esse momento de pandemia, por esse momento de isolamento. Eu sei que os ânimos estão à flor da pele de todo mundo, mas como amostra desse nosso amor, que nós possamos amar também os nossos inimigos. Esse também é um ponto muito importante, abençoar os nossos inimigos, não amaldiçoar. Dando sequência aqui no verso 15: alegrem-se com os que alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Então, de novo, gente, aqui mostrando o nosso amor, nós devemos viver a vida que essas pessoas próximas de nós estão vivendo, né? Devemos chorar os momentos tristes e devemos nos alegrar nos momentos felizes. Como cristãos, nós devemos partilhar das emoções. Os momentos tristes daqueles que estão próximos de nós também é tristeza para nós, assim como os momentos felizes. Na sequência, Paulo vai falar de não ser invejoso e não ser arrogante, né? Nós não devemos nos achar, pelo contrário, devemos nos associar com todos, mesmo aqueles que são inferiores a nós. Então, sejam inferiores socialmente, intelectualmente ou espiritualmente, não importa, né? Aquilo que destaca cada um de forma individual não é nada. Dando sequência aqui, Paulo vai falar: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, aqui só para finalizar, Paulo retorna nesse ponto, né, de que nós não devemos nos vingar, pelo contrário, devemos abençoar aqueles que nos afligem, né? E voltando de novo a falar, nós estamos em um momento com os ânimos muito acirrados, né? E ainda mais com a internet e tudo mais, é muito fácil nós nos irarmos com qualquer pessoa, sejam por causa de posições políticas, seja por causa de posições teológicas, seja por causa de qualquer diferença. É muito comum nós vemos hoje em dia que qualquer discordância, as pessoas já comparam uns aos outros com os piores ditadores que nós já tivemos na história da humanidade. Infelizmente eu tenho visto isso até vindo de pastores. Então, gente, por mais difícil que seja, vamos exercer o amor. Por pior que as pessoas sejam, vamos exercer o amor. Essa é a grande lição desse capítulo, que nós possamos exercer o amor, porque é o amor que nos define. A prática do cristão é a prática do amor. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que isso fique marcado em vocês, assim como ficou marcado em mim, né? Que nós possamos viver o amor, por mais diferente que as pessoas sejam, né? Por mais difícil que seja conviver com as pessoas, que nós possamos viver o amor. Então, gente, nós agora estamos entrando na reta final das nossas aulas, faltam pouquíssimas aulas para acabar essa carta aos Romanos, e por isso eu peço que vocês anotem suas perguntas, coloquem aqui embaixo pra gente, mande pergunta no WhatsApp, nós ficaremos felizes de responder. Eu espero que essas aulas estejam sendo boas para vocês, assim como tem sido boas para mim, né, como tem sido boas para nós. E é isso, gente, nós estamos preparando algo muito legal para o fim dessas aulas. Fiquem com Deus, até mais!